Definitivamente o torcedor vascaíno não tem sequer um dia de paz. Após a vitória ontem empolgante, importantíssima contra a equipe do Grêmio ontem em São Januário, todos foram pegos de surpresa nesta segunda-feira, pois o David, o grande nome inclusive da vitória de ontem, recebeu uma proposta nestas últimas horas. E não é uma proposta pequena não, 3,5 milhões de euros. Convertendo, algo em torno de 17 milhões e meio de reais foram colocados na mesa pela compra dos direitos econômicos do jogador. Quem fez essa proposta foi o Vitória da Bahia, clube no qual o David é cria das categorias de base e teve uma excelente passagem na temporada de 2017 com 11 gols e 6 assistências na temporada. A gente, é claro, vai falar sobre isso, vamos trazer todos os detalhes de tudo o que está acontecendo nesta negociação, que envolve Vasco, Internacional, o Vitória e automaticamente, é claro, o atleta. E além dessa também muitas outras novidades. Vamos falar aqui com vocês sobre a arbitragem, né? Esse tema tão polêmico nesta segunda-feira, principalmente se tratando desse Vasco e Grêmio. Infelizmente, a arbitragem do senhor Flávio Rodrigues de Souza foi novamente pavorosa nos gramados de São Januário. Falaremos também sobre hoje a função de Ramon Dias dentro do Vasco da Gama. Ficou nítido ontem na entrevista coletiva dada pelo técnico Cruz Maltino que hoje ele estará desempenhando uma função muito além do que apenas de treinador da beirada de campo, né, do Vasco. Vai ser ali muito participativo no departamento de futebol e não se enganem caso, né, o Vasco continue sem um diretor executivo, apenas com Ramon exercendo esta função. A gente vai trazer muitas informações importantes aqui a vocês, então de antemão eu já te adianto. Não perca este vídeo, é um vídeo assim com muitas novidades mesmo, você vai sair daqui super bem informado sobre tudo que vem acontecendo no nosso Cruz Maltino nestas últimas horas de segunda-feira. Porém, é claro, né, Vascão, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, tem a palavrinha inscreva-se, minimiza aí o vídeo, né, se esse vídeo está em tela cheia, você tira do modo tela cheia, embaixo do vídeo tem a palavrinha inscreva-se com o símbolo do YouTube ao lado. Aperte nessa palavrinha inscreva-se, você automaticamente será um inscrito do nosso canal. Não precisa pagar absolutamente nada, é de fato de graça, é gratuito para você se inscrever no nosso canal e ajuda muito o nosso crescimento. Estamos aí no objetivo de chegar aos 127 mil inscritos, estamos já na contagem regressiva para chegar a esse número, então contamos muito com você, se inscreva. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Contamos muito aí com a sua ajuda. Além disso, ative o seu sininho de notificação, compartilhe também o nosso link para que mais torcedores vascaínos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo. Show, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama e começar aqui, né, falando sobre a arbitragem, principalmente fazendo até um protesto com relação à postura do Vasco da Gama diante de todo esse processo. Ontem, a arbitragem do senhor Flávio Rodrigues de Souza em São Januário foi ruim, ao meu ver. Foi uma arbitragem assim prejudicial e danosa até ao próprio Vasco da Gama em sua grande maioria. Ao meu ver, eu acredito que o senhor Flávio Rodrigues de Souza ontem várias vezes inverteu faltas. O senhor Flávio Rodrigues de Souza ontem deixou de marcar uma penalidade máxima a favor do Vasco da Gama. Um pênalti assim descarado em cima do volante chileno Pablo Galdamez. Ele é chutado dentro da área. Há uma penalidade máxima nítida naquele lance. E o Flávio Rodrigues de Souza ele se recusa em ir ao VAR ver a penalidade. Ele se recusa. A gente trouxe o áudio do VAR, né, na manhã de hoje, no Acorda Vascão, e ele mesmo diz, ele dá a interpretação a Daiane Muniz, que era ali a VAR do jogo, né, no caso a responsável pela cabine do VAR, e automaticamente ele, através de suas palavras, ele confunde toda a equipe de árbitro de vídeo que estava ali acompanhando o lance da cabine. Então o Flávio Rodrigues de Souza foi muito mal ontem. O Verratti, não sei se vocês perceberam, acredito eu que não teve uma falta sofrida a seu favor. E várias vezes ele foi derrubado, empurrado, naquele trabalho de pivô que ele faz, e o Flávio Rodrigues de Souza não marcou uma falta sobre ele. Então, foi uma arbitragem ruim. Uma arbitragem que prejudicou o Vasco muito mais do que beneficiou.
Mas hoje a mídia ela está falando ao contrário. E é importante você, torcedor vascaíno, se manifestar, se posicionar, falar, compartilhar, postar nas redes sociais. Porque hoje se você abre aí qualquer rede social, todas elas estarão falando que o Vasco ontem foi beneficiado em São Januário. Todas elas estarão falando do pênalti que não foi marcado, no caso a favor do Grêmio, que a bola bateu na mão do Piton, que o árbitro não marcou um pênalti a favor do Grêmio, que o Vasco foi beneficiado pela arbitragem. Você vai ouvir isso em tudo quanto é canal, em tudo quanto é mídia esportiva, em tudo quanto é publicação nas redes sociais, de qualquer veículo de comunicação. A história é, o resumo é, o Vasco foi beneficiado em São Januário. E o Grêmio, ele ontem, né, automaticamente, após a partida, ele também entrou nessa narrativa. O Grêmio fez uma publicação dizendo assim, ó, este lance do vídeo captado pela Grêmio TV aconteceu no fim do primeiro tempo, quando o jogo estava 2-0. A arbitragem errou várias vezes hoje e comprometeu o resultado da partida. O Grêmio vai formalizar uma reclamação na CBF na próxima semana. Então por que eu tô abrindo este Fala Gigante dessa maneira? Para dar um alô ao Vasco da Gama. E para você que está do outro lado também se manifestar. O Grêmio já se manifestou. Eu gostaria muito que mesmo diante de uma vitória, o Vasco também se posicionasse. Que foi pênalti no Pablo Galdamés, e da mesma forma com que o Grêmio saiu prejudicado, caso eles achem que houve a penalidade máxima ali no lance do Piton, o Vasco também saiu prejudicado, pois não foi marcada uma penalidade máxima a seu favor na segunda etapa no lance do Pablo. Então foi igual por igual. Se o Grêmio reclama de um pênalti, o Vasco também reclama de um pênalti. Mas infelizmente, diante da mídia tão suja, tão ruim, tão negativa que é contra o Vasco da Gama, né, só se fala do pênalti não marcado a favor do Grêmio e se esquece do pênalti não marcado a favor do Vasco. Então você que está do outro lado, se manifeste. A gente espera que o Vasco nas próximas horas também venha soltar uma nota, pois soltar nota apenas quando perde não pode ser assim. Quando se ganha também é importante se manifestar. Além de arbitragem, antes de entrarmos aí no assunto sobre o David, né, falar também sobre o caso Ramon Dias dentro do departamento de futebol do Vasco. Importante trazer aqui a vocês informações sobre o volante Hugo Moura, né? A gente trouxe no Acorda Vascão de hoje que nesta segunda-feira o Hugo estaria desembarcando no Rio de Janeiro. A informação que a gente tem é que o Hugo já está na cidade carioca. O Hugo já chegou aqui no Rio de Janeiro, inclusive já realizou exames para fazer exames médicos, né? Inclusive nessa tarde, a informação que a gente tem é que ele já realizou esses exames médicos para assinar o seu contrato de 3 anos com o Vasco da Gama. Um contrato de 3 anos, recebendo aqui no Gigante da Colina R$240 mil mensais, com o Vasco pagando R$10.800.000 ao Atlético Paranaense pela compra dos direitos econômicos do volante. O Moura é um jogador de 26 anos de idade, cria das categorias de base do Flamengo, teve um período emprestado ao Coritiba e logo após destaque no Coritiba se transferiu ao rival do Coxa, que foi o Atlético. Está no Atlético desde a temporada de 2022. 22 jogou muita bola, 23 também foi muito utilizado. Nessa temporada acabou caindo um pouquinho de rendimento junto com todo o grupo, né, do Atlético Paranaense. E o Vasco vê hoje o Hugo Moura como um atleta importante aí para a composição de elenco. A expectativa é que esse anúncio saia até quarta-feira. Amanhã, de acordo com informações aí da jornalista Nádia Mawad, o Atlético Paranaense estará definindo aí as situações burocráticas e o Hugo estará sendo liberado, né, para fechar esse negócio com o Cruz Maltino, no caso, para ser regularizado, né, com mais novo reforço do Vasco da Gama. Show, Vascão, então, fechado, né, ainda não anunciado nem sequer oficializado, mas tudo certo com o Hugo. Também essa questão da arbitragem é importante, o torcedor vascaíno ficar ligado, ficar de olho. E agora, né, vamos falar sobre o David, porque ontem, se há um destaque na partida, ou aliás, não vou falar que foi apenas o David, mas houve 2 grandes destaques no jogo. Foi o Matheus Carvalho e foi o David. Não apenas pelos gols. É claro, os gols marcados pelos dois automaticamente fazem com que eles tenham um maior destaque. Mas os dois, além dos gols, eles se destacaram. Os dois foram muito bem. O David foi bem no setor ofensivo. Papel de pivô muito bom, né? Que ele é grande, tem uma força física assim, fora do normal até, um jogador rápido, forte, é um jogador assim, fisicamente até privilegiado, ao meu ver. Um jogador que será importante para o Vasco para a temporada de 2024. De muito criticado, hoje ele é um jogador ali para Ramon Dias importante, principalmente diante da ausência de Payet ontem contra a equipe do Grêmio. O Vasco, em diversas vezes, utilizou essa força, inclusive do David, para ter uma escapada. A gente via muitas vezes o Piton, né, quando o Vasco se via
pressionado pelo Grêmio na saída de bola, fazendo esse lançamento para o David no setor ofensivo, cortando essa bola, né, ali da zaga, cortando o meio e chegando ao ataque, fazendo essa, como posso falar, essa transição mais rápida, e o David conseguindo fazer esse papel de pivô muito bem, segurando o lateral, virando, soltando a bola. Então o David foi uma peça importante demais para o lado esquerdo ofensivo do Vasco na tarde de ontem em São Januário. Não à toa, né, foi o destaque aí, SofaScore do jogo de ontem, ganhou o prêmio da partida, né, o craque Betano da partida entre Vasco e Grêmio foi dado ao David, foi um gol, 2 finalizações, um passe decisivo, acertou aí 27 passes e 30 tentativas, inclusive, de 7 duelos que disputou, ganhou 5, ainda teve 2 desarmes, um corte, uma falta sofrida. Então realmente o David no jogo de ontem foi muito bem, foi o grande destaque. E com os números que teve ontem contra a equipe do Grêmio em São Januário, ele chegou a números muito bons nessa temporada de 2024 com a camisa do Vasco da Gama. Para você ter noção, hoje o David é o vice-artilheiro do Vasco na temporada, com 4 gols marcados em 8 jogos apenas como titular. Ainda tem uma assistência, tem 5 participações em gols. É um atleta que precisa de 155 minutos, para participar de um gol, até um tempo pequeno assim, para que o David possa ser um atleta importante dentro das 4 linhas. São 16 finalizações, 8 passes decisivos, 20 dribles certos. Então os números de David, de uma forma geral, é muito bom. Assim, eu sei que muitos não gostam do David, mas os números hoje do David fazem com que ele se torne um atleta titular importante para o sistema de Ramon Dias. Queiram ou não, o David hoje se tornou essa peça importante para o elenco do Ramon. E automaticamente as atuações boas do David com a camisa do Vasco vem fazendo com que o atleta comece a chamar a atenção para outros clubes do futebol brasileiro. O David é um atleta que hoje pertence ao Internacional, tem os seus direitos econômicos ligados ao Clube Gaúcho. O David foi emprestado para o São Paulo na última temporada. Havia até um desejo, um interesse do São Paulo em permanecer com o David por um empréstimo novamente, né, de 1 ano. Porém, o Vasco da Gama entrou no negócio. E se o Alexandre Matos fez umas coisas boas do Vasco, né, durante o período que passou, foi trazer o David. O David hoje está emprestado ao Vasco. Há uma cláusula de obrigação de compra. Caso o David dispute, né, 45%, aliás, 60% das partidas com a camisa do Vasco da Gama, o Vasco terá que ser obrigado a comprar o jogador pelo valor de 2.800.000 euros. Então é um jogador assim importante, que muito provavelmente vai acabar sendo comprado pelo Vasco, né, no final da temporada, pois David vai acabar disputando 60% das partidas com a camisa do Vasco. E pelo destaque que tem, começa a chamar, volta a repetir, a atenção de outros clubes do futebol brasileiro. Dentre esses, o Vitória, que chegou com uma oferta boa ao Internacional nestas últimas horas. A janela fecha sexta-feira e o Vitória veio com tudo para tirar o David do Vasco. Antes, porém, dê uma olhada aí nas palavras de Ramon Dias ontem, após a partida contra a equipe do Grêmio em São Januário, falando, né, sobre a brilhante atuação do David e o importante desempenho do atleta para a vitória Cruz Maltina. Muy contento por David porque está creciendo. En Vasco está creciendo. Hoy era una buena prueba para él y para los jóvenes también. Y me parece que tuvo un gran rendimiento. Estamos trabajando muchísimo, que sea bien profundo, que participe en el juego y que podamos llegar a la definición. Y hoy tuvo la suerte de convertir un gol, así que, y con respecto a JP, que son pibes jóvenes, son jóvenes del club, Ryan, Mateo, hay mucho Forza, son todos jugadores jóvenes que van a ir creciendo a medida que vaya sumando minutos en la competencia, pero estamos felices y contentos, así que esperemos de seguir bien. Bom, o David cresceu muito, mas agora nós temos que seguir trabalhando, melhorando. Ele também, os outros jovens também tiveram muito bem no jogo, especialmente no primeiro tempo. David tive a sorte de fazer o gol, foi muito bom, que a gente vai seguir trabalhando, vai seguir melhorando esses rapazes, Ryan, os outros também, todos que entraram, são o futuro, como a gente falou, e a gente vai seguir trabalhando muito bem. Você me passou do Payet francês, ele está recuperando, ele vai voltar, se Deus quiser, vai voltar rapidinho.
Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, de fato, o Ramon Dias elogia muito o David, confirma que, de fato, o atleta foi uma peça importante para a partida de ontem. O torcedor vascaíno, por si, implicou muito, desde a chegada do David ao Vasco da Gama, pelo valor da opção de compra, né, pela obrigação, praticamente, de compra, caso o David dispute 60% das partidas com a camisa do Vasco. O valor de compra dele é de 2.800.000 euros. Trazendo para a nossa moeda, e uma conversão rápida aqui, que eu estarei fazendo, é quase 14 milhões de reais. Valor até considerado alto. E o vascaíno ficou, pegou uma implicância com o jogador ao pensar que poderia o Vasco pagar 14 milhões de reais pelo atleta. Hoje vale, querendo ou não vale. Mas se o vascaíno implicou com a possibilidade de pagar 14 milhões pelo David, o Vitória veio oferecendo 3 milhões e meio de euros pela compra dos direitos econômicos do jogador. Isso dá quase 17 milhões e meio de reais, o valor que o clube baiano ofereceu pela compra dos direitos econômicos do David. O Vitória tem, assim, um carinho maior com o David. O David é um cria da base do clube baiano, como a gente trouxe lá na introdução do vídeo, né? O David jogou com a camisa do Vitória dentre os anos de 14 a 2017. São mais de 100 partidas com a camisa do clube baiano. A sua melhor temporada foi em 2017, quando ele em 63 partidas, marcou 11 gols e deu 6 assistências. Então é um jogador assim que tem uma identificação grande com o Vitória. E Vitória, como hoje é um clube que tem um investimento por fora para fazer compras no mercado do futebol brasileiro, viu o David como uma boa oportunidade para trazer para a disputa da Série A do Brasileirão. Colocou esse valor na mesa do Inter. O Inter ficou muito interessado pela proposta. E além, é claro, né, do Inter receber uma grana desses 3 bilhões e meio de euros, o Vasco poderia receber, receberia 500 mil euros, 2 milhões e meio de reais nessa transição. O Inter estava tão animado com a proposta que se dispôs a deixar mais uma parte do valor da oferta feita pelo Vitória ao Vasco. Ou seja, além dos 2 milhões e meio de reais que o Vasco receberia naturalmente da proposta, o Inter estaria disposto a colocar uma grana a mais ali na mesa do Vasco da Gama para que o Vasco liberasse o David. Pois para que o Vitória compre o David do Inter, o Vasco precisaria liberar, pois ele tem contrato com o Vasco até o final da temporada. O David, por si só, não está interessado em vestir a camisa do Vitória, e acabamos de ter a informação, mesmo diante de certo receio, que o David não vestirá a camisa do clube baiano. O Vasco não vai liberar o David, mesmo diante da possibilidade de ter 2 milhões e meio de reais, ou até mais, né? Dependendo aí do valor colocado à mesa do Vasco da Gama por parte do Internacional nessa transição, o Vasco decidiu que não vai liberar o atacante. Ele é uma peça vista por Ramon Dias como importante para a disputa da temporada. Ramon Dias gosta muito do jogador e muito mesmo, não à toa ontem, né, foi titular. Ele é encarado como um atleta, assim, que foi trabalhado nos 3 primeiros meses de 2024, no caso pela comissão técnica, na parte técnica do jogador, na parte física também. Hoje o David recuperou a sua forma física, acredito que vindo dos seus auges físicos nestes últimos anos, e é uma peça importante para o Ramon. Então, diante disso, Ramon Dias não liberou o jogador e o David vai ficar no Vasco da Gama. Merece, jogou muita bola ontem, vem jogando bola sim na temporada de 2024, se tornou uma peça importante, querendo ou não querendo, e por isso o Vasco da Gama, mesmo diante da possibilidade de receber aí algo em torno, né, dependendo do que o Inter iria liberar, de 3 a 4 milhões de reais, de não liberar o jogador. Concorda com isso? Ou você preferia ganhar 4 milhões aí, que o Vasco, né, ganhasse 4 milhões e o David fosse embora? Deixa a sua opinião nos comentários. O certo é, o DVD fica na colina histórica. Então, vocês mais do que nunca aí podem ver que o Ramon hoje é uma peça que tem uma moral grande, né, no Vasco da Gama. A partir do momento que ele fala o que vai acontecer e o que não vai acontecer, é que uma autonomia está sendo dada ao treinador, assim, com características de diretor executivo. Houve uma reunião, né, na última sexta-feira entre Ramon e Josh Wander na sede da Vasco da Gama SAF na Barra da Tijuca. Uma reunião entre a comissão técnica e o Josh de quase 2 horas, onde o Ramon colocou na mesa tudo que ele quer, tudo que ele acha positivo, tudo que ele acha negativo, tudo que ele acha necessário mudar. Ramon colocou tudo na mesa hoje do CEO da Vasco da Gama SAF com relação, né, a esses próximos anos e principalmente essa temporada de 2024. E olha, o Alexandre Matos foi demitido. Até o momento, não houve a contratação de um outro diretor. O Matos, inclusive, já está empregado, né? Hoje o Matos foi anunciado
como novo diretor executivo do América Mineiro. Então o Matos já está empregado, o Matos já tem um novo trabalho e o Vasco ainda não trouxe um diretor executivo para a sua pasta do departamento de futebol. E olha, vascaíno, com todo respeito, tudo indica que hoje Ramon Dias vai ganhar mais poder, vai virar uma espécie aí de manager, ou seja, mais do que um treinador, né? Alguém que consegue comandar, coordenar o departamento de futebol. E eu, assim, gosto desse arranjo. Eu, sinceramente, gosto de ver o Ramon tendo essa autoridade, essa voz mais ativa internamente. Quando há duas pessoas com características fortes, não dá certo. O Ramon é um líder nítido, nato, e o Matos é também essa pessoa. O Vasco não deu certo nessa janela porque eram duas pessoas muito grandes, trabalhando em conjunto. Duas pessoas que queriam mandar. E aí, ó, a parada não ornou, não deu certo. Para que venha um diretor executivo, é necessário vir um diretor executivo que seja mandado por Ramon. E se a gente olhar no organograma de futebol, isso não é normal. É normal o diretor mandar no Ramon, mas o Ramon não vai aceitar ser mandado por absolutamente nenhum diretor executivo. Então, internamente, acredito eu que o Vasco já entendeu que é necessário deixar essa autonomia para o Ramon, já que o Ramon hoje já está começando a deixar um pouquinho, né, ali as quatro linhas, a gente vê até o Emiliano comandando muito mais do que o mesmo, e o Ramon é alguém que foi jogador de futebol, há anos é técnico, Ramon já é treinador desde 1995, salvo engano, foi o primeiro ano de Ramon Dias como profissional, então já tem quase 30 anos de carreira, ou mais de 30 anos de carreira, então sabe como é dentro das quatro linhas, sabe como é fora das quatro linhas, sabe do mercado da bola, é muito experiente. Então o Ramon seria, na minha opinião, a pessoa perfeita para fazer exatamente esse trabalho de manager, de ser muito além do que um técnico ali na beirada de campo. E isso fica nítido que realmente poderá estar acontecendo e já está acontecendo quando o Vasco não traz um diretor executivo e através das palavras que Ramon disse ontem na entrevista coletiva diante do Grêmio em São Januário. Se liga só nas palavras de Ramon ao ser perguntado sobre o que rolou na conversa com Josh Wander da 777 Partners. Ele revela que conversou com um grupo norte-americano e que em 15 dias haverá um diálogo entre ele como técnico y entre Josh Wander. Sí, para nosotros fue una reunión muy importante con ellos porque nunca tuvimos la posibilidad de tener un diálogo directo. Entonces, la intermediación que hubo con respecto a Mato era bastante complicada, bastante difícil porque no llegábamos a directamente a hacer los resultados más rápido. Entonces fue una reunión muy buena entre ellos y nosotros para que seamos más directos para que tengamos que resolver situaciones difíciles por ahí del club y situaciones que se puedan concretar rápido. Así que para nosotros fue importante, muy importante, y que no vamos a seguir cometiendo esos errores. Ahora vamos a reunirnos cada 15 días, todos los meses, para tener un diálogo más directo con el cuerpo técnico y con todos los dirigentes para que sean más positivas las acciones. A verdade, a reunião com o presidente foi muito frutuosa, deu muitos frutos, foi muito bom. A gente precisava desse contato, desse diálogo direto entre nós para poder resolver rápido as situações que se apresentam. Então, como vocês viram aí, né, ele até dá não uma cutucada no Matos em si, mas ele diz que a relação com o Matos era uma relação muito difícil. A intermediação entre Ramon e 777, feita através de Alexandre Matos, era complicada. Até ele diz, né, que não foi possível chegar a um resultado mais rápido por conta dessa relação complicada. Então, talvez, se o Matos não tivesse vindo e o Ramon já estivesse à frente do futebol desde o início do ano, a janela do Vasco poderia ter sido muito mais bem feita. O André Silva, que hoje brilha no São Paulo, poderia estar brilhando com a camisa do Vasco da Gama. Casos assim, né, que a gente vê e se espera que, caso não venha um diretor executivo e o Ramon continue sendo esse manager, sendo esse nome à frente do departamento de futebol, a janela do meio do ano tende a ser até boa demais. Então vamos ficar ligado, vamos esperar. O certo é, Ramon hoje tem muita autonomia no futebol e tudo indica que o mesmo estará cada dia que passa com mais poder dentro do Vasco da Gama. Um poder positivo
ao meu ver, uma autonomia que poderá ser benéfica. Vejamos as cenas dos próximos capítulos. Mas é claro, deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, né, desta segunda-feira. Retornaremos aí na parte da noite com Boa Noite Gigante, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o canal Gigante a chegar aos 127 mil inscritos. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.